Meus amigos da terceira série, como é que estão vocês? Vamos dar continuidade àquele nosso capítulo referente à descolonização e Guerra Fria. Você já sabe que no livro o nome não é descolonização, é capítulo 37, Independências, África e Ásia. Então, o que é que a gente aprendeu nesse capítulo? Que esse processo de descolonização, ou seja, esse processo de independência daquelas regiões da África e da Ásia que foram neocolonizadas, isto é, que foram ocupadas militarmente, politicamente, economicamente, pelas potências industrializadas no final do século XIX, naquele processo que a gente chama de neocolonialismo, novo imperialismo. Essas colônias, a partir da Primeira Guerra Mundial, começaram a falar em romper com a metrópole. E depois da Segunda Guerra, não teve mais quem segurasse. Que fatores a gente estudou? Estou relembrando enquanto você está pegando o livro e abrindo no capítulo 37. Que fatores vão provocar essa descolonização, essas independências a partir de 1945? Primeiro, o fato dessas colônias terem lutado a favor das metrópoles durante a Segunda Guerra Mundial. Exércitos ingleses, franceses, belgas, holandeses lutaram contra o nazifascismo. E nas colônias, não esqueça que havia uma guerra no Pacífico movida pelo Japão, e o Japão invadiu colônias da Holanda, da Bélgica, da Inglaterra e da França. Na África, norte da África, havia a expansão nazista, não é isso? O nazismo dominou o norte da África, onde havia colônias inglesas e francesas. Então, é lógico que houve guerra colonial. Outra coisa também, para fazer face à expansão nazifascista japonesa também, era preciso muitos exércitos. E habitantes das colônias na África e na Ásia, aqui nas Américas, no Canadá. Lembre que o Canadá era uma colônia especial da Inglaterra, era chamada de domínio do Canadá, e soldados canadenses foram lutar na Segunda Guerra Mundial. Lutaram tanto na Europa quanto lutaram contra o Japão na Guerra do Pacífico. Soldados ingleses, franceses, belgas, holandeses lutaram na Ásia e lutaram na África. Gente desses lugares, desses continentes, dominados pelas potências, serviram de soldados. Carne de artilharia, como a gente chama. Então, muitos colonos morreram lutando pela liberdade das metrópoles contra o nazifascismo e o imperialismo japonês. Então, meu amigo, quando terminou a Segunda Guerra, esses países começaram a dizer: olha, já fizemos o nosso sacrifício, nossa cota de mortos já deu, agora queremos independência. A gente já sabe que a criação da ONU foi outro fator que favoreceu esse processo de independência. Por quê? Porque a ONU falava da autodeterminação dos povos, ou seja, que todos os povos, todas as nações tinham o direito de escolher os seus próprios governantes, de serem independentes, autônomos. Auton, em grego, a si próprio. Onomos, regra, lei. Autonomia é você criar as leis para você mesmo, sem que outra pessoa imponha a você. No campo da política, autonomia significa a independência de um país, a capacidade que tem um país de fazer as próprias leis, de não ter que usar
leis de outros países ou ser obrigado a adotar leis de outros países. Então a ONU favorecia essa autonomia. Mas o motivo para essa explosão de independências. Você sabe que após a Segunda Guerra Mundial, nós começamos um processo político e militar chamado Guerra Fria. O choque entre o mundo capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o mundo socialista, liderado pela União Soviética. Interessava tanto aos Estados Unidos quanto à União Soviética que aqueles países da África e da Ásia, que eram colônias, se tornassem independentes. Inclusive porque os Estados Unidos ajudariam esses países a serem independentes. E a União Soviética também, de sua parte, ajudaria esses países na sua independência. Agora você sabe que o verbo ajudar, quando vem das potências, significa eu vou querer algo em troca. Não é isso? Então, na prática, o que é que vai acontecer? É que esses países ficando independentes, ou eles entram na órbita de influência do mundo capitalista, Estados Unidos, ou na órbita de influência do mundo socialista, União Soviética. Pronto. Então, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética ajudaram muitos países na África e na Ásia a ficarem independentes. Alguns países preferiram nem ser satélites dos Estados Unidos, nem satélites da União Soviética. Preferiram um caminho alternativo, não um caminho do meio, um caminho independente. Em 1955, quando 10 anos depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, houve uma conferência na Indonésia. A Indonésia é ex-colônia holandesa. E nessa conferência, países que já tinham ficado independentes e países que estavam em processo de independência ou não tinham começado o processo de independência, mas queriam ficar independentes, mandaram representantes. E nessa conferência de Bandung, é o nome da cidade da Indonésia, onde esse pessoal se reuniu, nessa conferência de Bandung, 1955, muitos países, assinaram uma declaração de que desejavam a independência, mas não queriam ficar dependentes economicamente nem dos Estados Unidos, nem da União Soviética. Iam preferir um caminho isolado. Foi nessa conferência, a gente estudou isso, que surgiu a divisão do mundo, do planeta Terra, em 3 mundos econômicos. O primeiro mundo era o chamado mundo capitalista desenvolvido. O segundo mundo, o mundo socialista. E o terceiro mundo, os países em vias de desenvolvimento, ou sob influência soviética, ou sob influência norte-americana, ou tentando um caminho alternativo sem depender dessas duas potências. Terceiro mundo, os países em desenvolvimento, ou, como era chamado na época, subdesenvolvidos, que estavam num patamar abaixo do desenvolvimento. O Brasil, lógico, estava nesse patamar. Aí eu digo lógico e muita gente diz, por que lógico? O Brasil, lógico. E eu explico a você por quê, e você já estudou isso em História do Brasil, né? A nossa República Velha determinou que o Brasil era um exportador de commodities, ou seja, de produtos primários para serem exportados, agrícolas ou minerais. A gente vendia a matéria-prima e comprava industrializado. Isso foi uma decisão da República Velha. Mesmo quando a gente começou, fracamente nossa industrialização, ela estava muito atrasada em relação ao resto do mundo capitalista já desenvolvido. Foi Getúlio Vargas que iniciou um processo de industrialização do Brasil. A gente já sabe que esse processo foi longo e complicado.
durante o governo varguista, né, a era Vargas dos anos 30, a gente viu que Vargas criou uma legislação que favorecia o desenvolvimento industrial e atendia aos interesses da burguesia que nascia no Brasil, tanto a burguesia industrial, comercial, como a burguesia bancária, né, a burguesia monetária. Em 43, durante a negociação com os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, o Brasil cede regiões para servir de bases aeronavais para os Estados Unidos e, em troca, os Estados Unidos vão montar uma siderúrgica no Brasil. É a Companhia Siderúrgica Nacional. Aço é indispensável para você desenvolver uma industrialização. Um país sem siderúrgicas não vai para frente. Depois, quando Vargas volta, eleito pelo povo, né, ele cria a Petrobras. Como é que eu posso ter um país industrializado se a fonte de energia da segunda revolução industrial, da terceira revolução industrial, era o petróleo? Energia elétrica, precisávamos de hidroelétricas, aí veio Juscelino Kubitschek, pá. Você está percebendo? Foi um parto complicado, difícil, porque a nossa elite atrasada, burra, vendida ao capital estrangeiro, não queria o nosso país desenvolvido, porque ela enriquecia com a pobreza do Brasil. Mas havia no Brasil intelectuais que queriam, e políticos que queriam, e militares que queriam tirar o Brasil desse miserável. Então, a gente assistiu nos anos 50, 60, uma explosão de independências. E de países já independentes, como o Brasil, independentes desde o século XIX, tentando uma independência econômica, tentando ganhar, recuperar o tempo perdido no atraso. Então a Conferência de Bandung serviu para duas coisas. Primeiro, dizer, queremos que os países que são colônias fiquem independentes. Segundo, queremos que os países possam se desenvolver sem ter que optar ou virar quintal dos Estados Unidos ou quintal da União Soviética. Bom, dizer é fácil. A gente viu na prática que muitas independências foram feitas de forma traumática. A independência da Indochina e de todas as colônias francesas redundou em guerras terríveis, monstruosas, que assombraram o mundo. A guerra da Indochina, não é? A gente viu, vai de 45, logo que termina a Segunda Guerra, até 1953. A independência da Argélia, no final dos anos 50, começo dos anos 60, foi outro banho de sangue. A independência da Argélia foi uma coisa monstruosa. É lá que o exército francês estabelece a tortura como prática corrente, diária, cotidiana, comum contra os argelinos, contra os líderes argelinos que desejavam a independência. Aliás, um dos coronéis, que se especializou, um dos coronéis franceses que se especializou em tortura, veio depois aqui para o Brasil, em 68, 69, fazer, como é que a gente chama? Ensino de tortura para os militares brasileiros, quando a gente vivia a nossa ditadura militar. A guerra da Argélia era uma coisa terrível. Os argelinos, dentro da sua própria pátria, dentro do seu país, eram tratados como cidadãos de segunda classe, sem direito, humilhados pelos franceses. Os franceses eram apelidados de pied noir, os pés pretos, porque os franceses usavam botas de cano alto, geralmente de cor preta, e aí os argelinos apelidavam os franceses dominadores, exploradores, de pied noir. E os franceses chamavam de chien africain, cães africanos,
os argelinos. Ora, essa situação de ódio só pode ter gerado uma guerra monstruosa. A independência da Argélia, né, você viu aí no livro, né, a independência da Argélia foi um capítulo terrível para a história da humanidade. Outra independência também muito dolorosa foi a do Congo belga, colônia da Bélgica, né? Depois de uma guerra longa e o Congo ficar independente, aí os americanos, como a independência foi feita com a ajuda da União Soviética, os americanos resolveram, né, insuflar uma divisão entre os congoleses. E uma região do Congo chamada Katanga, né, foi ajudada pelos Estados Unidos a querer se separar do restante do país. Né? E aí começa uma guerra civil de congoleses contra congoleses. Congoleses apoiados pela União Soviética para manter o país unido. E os congoleses da província de Katanga querendo uma independência com o apoio, né, dos Estados Unidos. Desculpe, o Congo com o apoio da União Soviética. O resultado foi uma guerra civil. E uma província do Congo, chamada Biafra, né, que não se definia entre nenhuma das duas partes, terminou sofrendo um bloqueio monstruoso. Mais de 1 milhão de pessoas, de congoleses da província de Biafra, vai morrer de fome. Num escândalo internacional vergonhoso, né? Isso daí. Então, vimos também a independência, sim, da Indochina, é a guerra da Indochina que a gente falou anteriormente. Outra coisa que você percebeu é que essa descolonização também está ligada à Guerra Fria, né? Ela não está deslocada da Guerra Fria. Não é um movimento de independência sem ideologias. Existe naqueles que querem fazer a independência, tanto os que defendem um modelo, vamos ficar independentes e implantar um modelo socialista. Vamos ficar independentes e implantar um modelo capitalista. Ou vamos tentar um caminho alternativo entre o capitalismo e o socialismo, que obviamente terminava não funcionando de jeito nenhum, porque sem dinheiro externo, sem ajuda externa e com o boicote, né? Quem era capitalista não negociava com os comunistas. Quem era comunista não negociava com os capitalistas. E aí você terminava ficando nas mãos dos exploradores. Ficava independente e, na prática, não ia para canto nenhum. Alguns processos de descolonização, a gente viu também, se deram de forma mais ou menos pacífica. Eu digo mais ou menos pacífica, significa que morreram algumas milhares de pessoas. Porque no processo violento, né, morrem milhões de pessoas. A independência das colônias inglesas se deu através desse processo pacífico, ou seja, morreram milhares de pessoas, mas não foi assim um banho de sangue monstruoso, uma coisa assombrosa. Foi violento, claro, a gente chama pacífico, aspas, mas foi menos terrível do que a independência de colônias francesas, holandesas, belgas, etc. Um dos processos de independência interessantes que a gente viu foi o da África do Sul, né? Que ocorreu antes da Segunda Guerra Mundial. A África do Sul consegue independência antes da Segunda Guerra Mundial. E o outro processo interessantíssimo é o da Índia. O que a gente chama Índia, quando a gente fala Índia aqui em 1947, na verdade nós estamos falando de vários países. Quando os ingleses chamavam o vice-reino da Índia, isso incluía a Índia atual, o Paquistão, Bangladesh, Tibete, Nepal e Butão. Então veja, a independência da Índia, na verdade, abrangia essas regiões todas. A própria Índia, o Ceilão, ou Sri Lanka, como a população chama, é uma ilhazinha embaixo da... Eu digo ilhazinha comparando com o tamanho da Índia, né? Mas é uma ilha
interessantíssimo de tamanho. Então, Índia, Ceilão, Paquistão, Bangladesh, Butão, Nepal e Tibete. O Tibete foi logo invadido pela China comunista, logo depois da Revolução, não é? No começo dos anos 50. E porque era considerado uma província rebelde, foi invadido e terminou ficando por isso mesmo. O Butão e o Nepal ficaram independentes depois. Ficarão independentes com a Índia e depois se separarão da Índia. A independência da Índia criou dois Paquistões. O Paquistão Oriental e o Paquistão Ocidental. O Paquistão Oriental é o Paquistão de hoje. O Paquistão Oriental é hoje chamado de Bangladesh. Então a Índia se esfacelou. Se esfacelou, mas o pedaço maior, que era a Índia, continuou existindo até hoje. Todo mundo sabe que as Índias, desde a época de Portugal, Vasco da Gama, não é? Expansão marítima, colonização, a Índia sempre foi um país importantíssimo para a colonização e para a exploração da Europa, no mercantilismo e depois na industrialização. A Índia tem pedras preciosas e metais preciosos. Era da Índia que vinha a pérola, a esmeralda, o rubi e os diamantes que alimentavam o absolutismo, o mercantilismo metalista da Europa nos séculos XVI, XVII e XVIII. A Índia produzia açúcar. Não esqueça que cana-de-açúcar, né, veio do Oriente. A Índia produzia açúcar. Então todas as potências mercantilistas da Europa tinham olho na Índia. Além disso, a Índia produzia um artesanato de qualidade. A Índia produzia seda, vários tecidos de algodão, algodão pintado como o batik, não é isso? A Índia também produzia algodão bruto, algodão in natura, que podia ser transportado para a Europa e as manufaturas europeias transformarem em roupas, em tapetes, né? em cortinas, em velas para navios. A Índia possuía madeiras preciosas, possuía especiarias como cravo, canela, noz moscada. A Índia era uma espécie assim de supermercado aberto, com as prateleiras cheias para a Europa entrar, tirar e ficar por isso mesmo. Não. O que era a civilização indiana? Os indianos eram governados por soberanos, né? O país índio era dividido em numerosos marajatos. Marajatos ou maraginatos, né? Eram regiões governadas por um marajá. A palavra marajá vem de rajá, que é príncipe, e mahá, que quer dizer grande. Marajá, grande príncipe, ou seja, rei ou imperador. Então esses marajás muitas vezes brigavam entre si. Ora, você já sabe que um país dividido é mais fácil de ser conquistado. De início, a Índia foi dividida entre as grandes potências europeias mercantilistas. Portugal tinha portos na Índia, a Espanha, a França, a Inglaterra, a Holanda. Mas à medida que o tempo foi passando e correndo e as potências lá na Europa foram fazendo guerras, a Guerra dos 30 Anos fez a Espanha e Portugal entrarem pelo canto. A Espanha perdeu grande parte de suas colônias na Índia e Portugal manteve umas porqueirinhas desse tamanho, né? Dio, Goa e Gamão. Pronto. Tá, ficou só com um pedacinho de nada. A Inglaterra e a França começaram a tomar porções maiores, ter um maior número de portos e províncias, né, na Índia colonial. Houve a Guerra dos 7 Anos entre a França e a Inglaterra. Essa guerra teve repercussões aqui na América, vai levar à independência dos Estados Unidos. A França perdeu essa guerra e, entre outras coisas, teve que entregar colônias para a Inglaterra.
e perdeu as colônias da Índia. Então o que é que vai acontecer em 1770? A Índia passa a ser dominada pelos ingleses. No século XIX, depois das guerras napoleônicas, né, a industrialização da Inglaterra ia voando, né, numa velocidade incrível. A tecnologia inglesa de fabricar navios a vapor fazia com que os navios andassem mais rápido, mais ligeiro, pudessem transportar tropas, soldados, armamentos. O que é que vai acontecer a partir de 1830? A Inglaterra começa a ocupar militarmente a Índia. Ou seja, até então a Índia era dominada pelo litoral. O interior da Índia continuava livre do domínio militar inglês. A partir de 1830, a Inglaterra começa a entrar dentro da Índia. E, logicamente, essa ocupação vai ser disfarçada sob a forma de estamos levando o cristianismo, estamos civilizando uma terra atrasada, estamos levando os valores cristãos e europeus, né, da democracia liberal burguesa, nós estamos fazendo um bem a esse povo atrasado. Essa conversa que a gente conhece do neocolonialismo. O resultado, em 1870, 40 anos depois, a Índia está toda submetida ao domínio militar inglês. É nessa época que a Índia vai ser elevada à condição de vice-reino e a rainha Vitória é consagrada, é coroada imperatriz das Índias. Índias no plural, porque o Ceilão, o Paquistão, Bangladesh, Nepal, Butão, Tibete, todas essas regiões, né, se transformaram, né, em vice-reino da Índia, tendo a rainha Vitória como imperatriz disso daí. Logicamente, não é, para que os marajás continuassem explorando o povo indiano, os ingleses fariam um acordo. Olha, vocês continuem com seus costumes, com seus hábitos, suas leis, não tem problema. Paguem impostos à Inglaterra, respeitem as leis inglesas aqui dentro e tudo vai funcionar bem. Pronto. Para manter os privilégios, a elite indiana se submeteu a esse controle, né? Claro que Vitória recebia presentes magníficos, né? Há um diamante que hoje faz parte das joias da coroa britânica, né, da família real. Na verdade, pertence ao Estado inglês, né? Faz parte da coroa que cobre a cabeça da rainha em ocasiões especiais. Eu digo da rainha porque atualmente a Inglaterra é governada por uma mulher, né, Elizabeth II. Então, um dos diamantes dessa coroa é quase do tamanho de um ovo de pombo, é uma coisa fabulosa, foi dado de presente para Vitória. Então, certos presentes se transformavam em propriedades do Estado e outros viravam joias particulares da nobreza inglesa. Quem comprava muitas joias eram os joalheiros franceses, né? E vendiam essas joias à nobreza europeia. A família real russa, por exemplo, os Romanov, possuíam muitas joias com diamantes, rubis e esmeraldas que vinham da Índia. A nobreza europeia toda queria comprar essas joias, né, fabricadas, esqueço como é o nome dos joalheiros, eles fabricavam também ovos de Páscoa, só que não eram de chocolate, eram ovos de Páscoa de ouro cobertos com pedras preciosas, que eram presentinhos para as princesas e príncipes da Europa, né? Assim que me voltar o nome, eu lembro a vocês, né? Pois bem, então a Índia era assim a joia da coroa, né? Um país maravilhoso para ser explorado. É lógico que alguns indianos terminaram indo estudar na Europa e lógico iam estudar na Inglaterra. E lá na Inglaterra, né, 1870, 1880, 1890, esse pessoal vai ser influenciado tanto pelas ideias do liberalismo
E o liberalismo fala de liberdade econômica e fala de liberdade política. Tá? É um contrassenso que países liberais tenham colônias, mas isso existia. Como também esse pessoal que ia estudar, esses indianos que iam estudar na Europa, se influenciavam também por ideias socialistas. Até 1883, me parece, Marx estava vivo. E mesmo quando ele morreu, Engels continuou vivo e outros socialistas continuavam vivos. Então começa a se formar na intelectualidade indiana, nos jovens que iam estudar e voltavam como advogados, engenheiros, médicos, professores, a ideia de por que a Índia não pode ser independente. É a partir daí que começa a se formar o processo de independência da Índia. Né? E ele é importante porque tem uma figura fora do comum que se chama Mohandas Karamchand Gandhi. Esse é o nome dele, que foi apelidado pelo povo indiano de Mahatma, a grande alma, ou seja, o homem bom, santo Gandhi. Não é? Eu vou lembrar aqui no livro vocês, não é? Só para a gente ver. Eu estou no capítulo 37, Processos de Independência na Ásia. Aí tem Índia. No meu livro é a página 766, 766. Mas as páginas podem mudar, pouco interessa. Índia, procurar processos de independência na Ásia, Índia. A resistência indiana ao imperialismo britânico é um fenômeno antigo. A revolta dos cipaios, que estudamos anteriormente, a gente estudou em neocolonialismo, não é? Cipaios com S, tem quem escreva com C, era o nome que se dava a aqueles indianos que desejavam romper com o domínio britânico. Foi apenas um exemplo dessa resistência. Ou seja, desde os anos 50 do século XIX, havia indianos querendo independência. Após a Primeira Guerra Mundial, a luta dos indianos contra o domínio britânico passou a contar com o carisma e a liderança de Mohandas Karamchand Gandhi, conhecido como Mahatma, o homem santo. Gandhi estudou na Inglaterra, se formou como advogado e foi trabalhar na África do Sul, que era colônia inglesa nessa época. E lá na África do Sul, ele percebeu que era uma colônia desgraçada. Ele conheceu o apartheid. Ele não era negro, mas não era inglês, nem descendente de holandês. Teoricamente, ele não era discriminado, teoricamente, porque ele não era um negro africano. Mas por ser indiano e não ser inglês, nem branco, nem descendente dos antigos colonizadores holandeses, ele percebia que ele era tratado com distância, com um respeito formal, mas ele não participava das festas dos advogados brancos, das reuniões dos advogados brancos. Né? Várias vezes ele tentou se associar aos clubes ingleses que existiam nas cidades da África do Sul, onde ele trabalhava, e nunca o nome dele era aprovado para ser sócio. Nem pagando para entrar ele conseguia, por exemplo, almoçar, jantar num local desse. Certos restaurantes, né, avisavam que eram privativos dos brancos. Nem sempre isso era claro, óbvio. A discriminação racial só vai se tornar, não é, legal depois da Segunda Guerra Mundial. Aí vem uma lei para dizer, olha, é assim, e quem não gostar, dane-se, morra. Né? Mas havia, né, o racismo disfarçado. E Gandhi, como advogado, determinava sendo advogado de gente de dinheiro, mas que não era inglês, nem era descendente de holandês, que não era branco. Outra coisa, os ingleses também importavam mão de obra, traziam trabalhadores da Índia para a África do Sul, traziam trabalhadores, não é, da Birmânia, que era a colônia inglesa. Não é? A Birmânia hoje é
Mianmar, né, da Tailândia, do Ceilão, para trabalhar também lá. E esse pessoal também era discriminado. E Gandhi começou a tomar um horror a esse tipo de coisa. E ele percebeu que as revoltas, a violência, né, dos oprimidos contra os opressores, terminava não levando a nada. Descontente com aquela vida na África do Sul, ele resolveu voltar para a Índia. E lá, as ideias que ele já vinha desenvolvendo, vão dar um up, não é? Uma elevada. Não, meu país não pode continuar como colônia inglesa. E aí ele começa a pensar como eu posso fazer a independência da Índia. Um intervalozinho, já já a gente volta.